Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos tratar do esporte, em especial do futebol. É que nesse final de semana, os times que representam a cidade estiveram em campo. E o Blumenau, jogando em Videira, venceu pela Série B do Catarinense o Caçadorense, um gol no último minuto. Aqui em Blumenau, no estádio do SESI, Metropolitano e Londrina empataram por 1-1. Resultado que transfere para a última rodada a definição do segundo classificado, já que o Londrina cumpriu sua participação na fase de classificação e não só classificou em primeiro lugar, como obteve uma vantagem considerável na pontuação. Para falar do futebol, dos clubes da cidade, do futebol pelo Brasil, incluindo os clubes de Santa Catarina na Série A, Série B, convidei hoje o repórter esportivo do Jornal de Santa Catarina, o Julimar Pivato. Julimar, prazer tê-lo aqui no Meia Hora Esportiva. Obrigado, Minosso. Depois de muito tempo, a gente já negociando a participação. O meu passe estava muito caro, né, Minosso? O cachê estava alto, né? Boa tarde. Também uma saudação especial para o pessoal de casa aí também. Bom, eu quero começar com o Campeonato Catarinense da Série B. Até primeiro, vamos exibir os resultados de toda a rodada que iniciou na quarta-feira com a vitória do Guarani sobre o Tubarão por 3-0. Nós tivemos uma surpreendente vitória do Porto no sábado sobre o Concórdia por 3-2. E aí, no domingo, o Hercílio Luz perdeu em casa para o Camboriú 2-0. O Internacional venceu o Canoinhas no Planalto Norte por 1-0. E em Videira, como dissemos na abertura do programa, com o gol do Diego, exatamente aos 45 do segundo tempo, o Blumenau venceu por 1-0 ao time de Caçador. É a segunda vitória da equipe blumenauense nesse retorno, porque ganhou de virada numa partida também extraordinária, pela forma como aconteceu, aquela virada de 3-2 sobre o Hercílio Luz. Quer dizer, dentro de campo o time se garante, o problema é fora, né? Exatamente. Até eu acho que o Blumenau teve um pouco mais de dificuldade do que se esperava, porque o Caçador era o lanterna, ainda é o lanterna do campeonato, mas se reforçou muito antes desse jogo, né? Contratou 5 jogadores durante a semana e eu acho que complicou um pouquinho mais a vida do Blumenau, assim, mas como tu ressaltou bem, dentro de campo, percebe-se que o grupo está muito focado na competição, assim, consegue deixar de lado, o que não é fácil, deixar de lado os problemas extra-campo e tá todo mundo junto, assim, eu acho que isso está fazendo a diferença para o Blumenau. Os problemas extra-campo, quando eles são direcionados na área financeira, né? Quando Exatamente. O salário não está em dia, é difícil lidar com isso, né? Qualquer setor, né? Você, está em casa, quando não está recebendo, não está contente no trabalho, mas eles estão correspondendo acima das expectativas. Eu acho que o Blumenau tem tudo para fazer um bom campeonato e chegar com força no quadrangular final. Mas eu ainda acho que o Inter de Lages é o favorito para subir. E mais um. Pois é, e são os dois que lideram o retorno e o Inter continua disparado em primeiro lugar na classificação geral. Vamos ver como está então a classificação do campeonato. Na geral, Internacional e Guarani com 26 pontos, Concórdia 20, o Blumenau tem 18, o Tubarão 15 ao lado do Camboriú. Quer dizer, o Blumenau voltou aí no grupo dos 4. Porto tem 11, Canoinhas 8, Hercílio Luz 7, Caçador 3. Hoje, né, o Inter tem um ponto já assegurado para o quadrangular final e o Blumenau estaria brigando pelo título do retorno, né, como também por uma vaga pelo índice técnico para chegar ao quadrangular. Exatamente. O importante de conquistar essa vaga pelo retorno é entrar com ponto de bonificação na última fase, no quadrangular. Isso daria uma vantagem significativa para quem uma competição tão equilibrada e que promete ser ainda mais equilibrada quando começar a segunda fase, né? Que, como dizem, é quando separa o homem dos meninos, né? Então, vamos ver como está o retorno do campeonato, que é onde existe essa possibilidade do Blumenau brigar pelo título e, como consequência, ficar com um ponto se vencer o segundo turno, a exemplo do Internacional. Então, Inter e Blumenau lideram com 6 pontos. É bom lembrar que se o Inter ganhar o retorno, entra com 2 pontos no quadrangular final e aí abrem 3 vagas para o quadrangular. No índice técnico, Guarani e Camboriú com 4, Tubarão 3, Porto também 3, Concórdia e Caçador 1 ponto, Canoinhas e Hercílio Luz. O Hercílio trocou de técnico agora recentemente, digamos, a decepção desse campeonato.
Também. Até pela sua tradição. Exatamente, exatamente. A história que tem o Ercílio Luz, já foi campeão estadual. É o clube em atividade mais antigo do estado de Santa Catarina. Nós vamos conferir aqui com o Carlos Renault, porque o Carlos Renault foi fundado antes do que o Ercílio Luz, mas só tem um clube de lazer hoje lá. Não tem futebol profissional, né? E o Ercílio, diferentemente, está em campo, né? Se espera sempre desses times de tradição, de camisa, né? Como o Ercílio Luz. E a gente que gosta de futebol quer ver esses times tradicionais sempre brigando, né? Quem sabe até para voltar para a elite do futebol catarinense, né? Eu acho que lá em Tubarão essa fusão, entre aspas, né? Não funcionou com o Ferroviário, que deu origem ao Tubarão, e aí tem essa rivalidade que não prospera, né? Sim, lá parece que eles se preocupam mais no que o outro está fazendo do que com o próprio umbigo, assim. Eu acho que isso que complica a vida do pessoal em Tubarão, assim, né? O Julimar, a gente percebeu que dentro de Campo Blumenau, já falamos, está num processo de crescimento, um trabalho louvável do técnico Casca, um grupo de jogadores que fechou e que dá um pouco mais de si para que a coisa aconteça positivamente. O episódio da dívida com a federação foi sanado com o pagamento na semana passada, por isso o time entrou em campo nesse domingo. Agora, aquela questão que você até publicou no Jornal de Santa Catarina, se eu não me engano, na edição de sexta-feira, né? Da questão do nome do clube que associa ao velho Beck. Tu acha? O que vai dar nisso? É uma questão muito de briga interna, parece, assim, né? As pessoas que comandavam o Blumenau, antes da dissolução, antes dos anos 2000, que a ação está no nome deles, né? Deles e do síndico. Eu acho, assim, que o Blumenau deveria continuar representando, a representação que o Blumenau tem ainda está muito presente na memória do torcedor. E eu acho que é isso que tem que ser levado em conta nesse momento. Não é ego de dirigente, não é ego de ex-jogador. O maior patrimônio do Blumenau Esporte Clube é o torcedor, não é quem é o presidente, quem já foi presidente. Acho que quem mais perde com isso tudo é o torcedor, porque apesar de tudo isso, a gente percebe que tem uma massa muito apaixonada pelo clube. É impressionante a mobilização que eles fazem, extra-campo, para tentar fazer vaquinha, para pagar aluguel do SESI, para ajudar no clube, assim, é uma coisa que me surpreendeu quando eu vim morar para cá. E mesmo assim, por causa desse problema de essa briga entre Blumenau, não é Blumenau, é que não está dando tanta gente quanto esperado no SESI, né? Eu acho que isso também está dificultando um pouco, né? Eu até acho que pelo fato do Blumenau voltar no ano passado às atividades, atraiu o torcedor em maior número. Tanto que naquele jogo da volta contra o Inter foram mais de 1.600 pessoas. Depois, nos jogos decisivos, né, na divisão de acesso, também com o Colorado dos Lajeanos, nós tivemos mais público. Mas há que se ressaltar um detalhe que me faz aqui refletir. Depois, durante a divisão de acesso, nós não tínhamos futebol em Blumenau, fora o Blumenau em campo, porque o Metropolitano tinha sido eliminado da Série D lá para o Juventude. Então tem muitos torcedores que vão a campo ver o Metropolitano e que vão também ver o Blumenau porque gostam de futebol, não porque tem identidade com um com o outro. Eu acho que isso também é um fator que precisa ser estudado, né? Está dividindo o público, você acredita que está dividindo? Eu acho até, imagina, que se o Metropolitano, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, parar no próximo domingo, eu acho que tende a aumentar esse público. Alguns que vão no Metropolitano vão ao estádio para ver o Blumenau, só para ver futebol, não porque tem uma tendência de um ou de outro. Né? Agora, de fato, que pela tradição, por tudo que o Blumenau representou, o torcedor deveria ir em maior número. Sim. A média aí não é de 300 pessoas nesse ano no SESI. Porque está difícil fazer futebol em Blumenau, né? É complicado, porque cada jogo é um valor muito alto para o lugar do SESI, tem que pagar a taxa de arbitragem, tem que pagar a gandula. É um custo muito alto e tem que ser muito herói para querer fazer futebol em Blumenau nessa situação toda. Não né? é para qualquer um. Agora, voltando exatamente. sobre a questão eu digo aqui que a questão é da razão social, né? CNPJ, enfim, mas está valendo o nome fantasia, que a gente costuma dizer, o uso da marca Blumenau. Mas é uma decisão da justiça que não quer, parece, que cores, símbolos, enfim, tudo que tem a ver com o Blumenau, aquele que está lá em processo judicial, não tenha associações com outras agremiações fora. Eu até pensei que um dos principais objetivos dessa ação na justiça era evitar que, digamos, futuros problemas financeiros desse Blumenau atual fossem repassados para a antiga massa. Mas é outro CNPJ? É outro outra CNPJ. razão social? Isso, foi depois que eu fiquei sabendo disso, é outro CNPJ.
Mas eu acho mais que é uma divisão de ideias de quem dos antigos torcedores de Blumenau, assim. Ele tá meio que separou, assim, uns que estão do lado do antigo presidente e uns que estão do lado do time atual. Então isso só está fazendo mal, eu volto a repetir, para quem torce, né? Porque ano passado deixaram do jeito que estava. É. O problema é que a diretoria atual precisa se posicionar numa situação em que o cuidado para não ficar devendo na federação, para não ser suspenso, para não ficar devendo aqui e ali, para que não faça com que a justiça tome algum tipo de decisão, né? Porque se a coisa estiver andando tranquilamente, eu acho que não vai haver problema. Bom, domingo o jogo será contra o Porto no estádio do SESI, domingo à tarde. É jogo, imagino, para o torcedor ir a campo depois de 2 vitórias. Exatamente. E na liderança agora, né? Eu acho que a grande oportunidade que o torcedor tem para ajudar a empurrar esse time rumo ao quadrangular, porque uma vitória domingo vai ser fundamental para as pretensões do time no restante da competição, uma boa embalada. E esse Porto que surpreendeu o Concórdia no fim de semana, né? Não dá mais para dizer que Mas já no primeiro turno o Porto andou aprontando, sim, né? Sim, ele costuma aprontar bastante, né? Eu lembro, não só em campeonatos nesse ano, mas no ano passado eu lembro quando jogou lá contra o Marcílio, ganhando o Marcílio lá em Itajaí, mesmo chegando no dia do jogo e viajando 10 horas dentro do ônibus. Mas costuma incomodar bastante o Porto, porque é um time jovem, de garotada que quer mostrar serviço. Mas acho que, voltando a falar do Blumenau, acho que é importante que o torcedor agora abrace o clube e mostre que a força do clube é o torcedor e que a oportunidade que ele tem de estar do lado do clube nesse momento importante da competição. Bom, vamos passar agora do Blumenau para o Metropolitano. É que no final de semana nós tivemos rodada, mais uma da Série D do Brasileiro. No grupo 7, no sábado, em Cabo Frio, o Cabo Friense venceu o Brasil por 1-0. Em Maringá, o Maringá bateu o Guarani por 3-1. E aí no grupo, isso já no domingo. No domingo também, pelo grupo 8, em Pelotas 3, Boa Vista 1. E aqui no SESI, em Blumenau, Metropolitano 1, Londrina também 1. Vamos aos lances, aos gols deste jogo, com imagens que foram cedidas pela TV Record aqui de Blumenau. O lance do Dida aí. Que infelicidade do Dida, assim. Acho que esse é o lance do pênalti, que foi claríssimo, do Anderson em cima do Lauro César. Sim. E a categoria do Alessandro, né? Deixou o goleiro de saia justas. Sim, o Alessandro eu acho que é o motivador do time em todos os aspectos, principalmente psicológico. Ele é um cara que está sempre do lado do grupo. E foi machucado ontem, né? Preocupa a situação. E enquanto o jogo ainda estava 1-0 para o Metropolitano. Exatamente. O gol aconteceu a 19, acho que foi 9, 10 minutos depois do lance do Dida. Ele ficou numa indecisão, depois até disse que o gramado em precárias condições, que é a reclamação de todos os lados, né? Sim. Tirou o tempo da bola, não sabia se usava o pé, se usava a mão. Na verdade que foi uma indecisão, uma infelicidade tremenda. Né, já fez muito pelo Metropolitano, mas olha ali, nessa hora ele errou e o Paulinho, que não tem nada a ver com isso, até ficou sem jeito para comemorar o gol, impressionante. Vamos ver no detalhe ali, ó, a situação. Ele escorregou também, né? Mas ali, nesse momento, a bola estava para ele. Ó, sim, totalmente para ele. Era para ele pegar a bola com a mão já. Sim. Só que, de fato, ela quica e sai do controle dele. Ele não pega com a mão. Aí quando ela desce, ela volta em favor do atacante. O oportunismo dele também, né? Ele meteu no meio das pernas, olha só. Aí já não tinha mais o que fazer. E o time sentiu. Sentiu. Foi um clima de consternação depois desse lance, né? A saída do torcedor de campo, o próprio elenco, o grupo. Você depois ouviu lá os jogadores na saída de campo. Lamentação total do elenco, né? Sim, a gente conversou com o Pingo depois do jogo e o Pingo... A gente quis repercutir com ele essa situação do Dida, ele chamou para ele a responsabilidade. O Pingo disse assim... E eu acho que tinha que ser. Eu sou o comandante e sou o responsável pelo que acontece dentro do campo. Assim, o Pingo tem essa característica de chamar para ele essa situação. Quando ele treinava o Brusque, ele falava, eu que quero que o Brusque toque a bola. Se a gente sair jogando errado e perder a bola, a culpa é minha, porque sou eu que oriento o pessoal a jogar desse jeito, né? Mas o Dida tem crédito, né? A gente não pode também crucificar o Dida por causa de um lance. Acho que todo mundo está sujeito a erro. Tá certo que foi um erro no momento crucial do campeonato, mas teve problema também no último minuto de jogo ali que o Giovani furou. Aos 48, o toque do Lauro César, praticamente em cima da risca da pequena área, né? Não tem essa imagem, mas o Giovani erra em bola. Exatamente.
fura. Foi aquele do inacreditável, aquele da Globo. Exatamente. Né? Impressionante, ele perde um gol que não poderia perder. Né? Agora, a gente está falando aqui do Dida, mas se formos falar também do goleiro, o Vitor, do Londrina, eles não trabalharam no jogo. Não trabalharam muito. Mais uma vez, todo mundo que esteve lá, todos os jogadores saíram do estádio reclamando da situação do gramado. Os atacantes metropolitanos não receberam bola, é difícil, o Tozinho não foi muito acionado. Quando o Thales entrou também, teve uma chance e deixou a bola escapar, talvez por causa da situação no gramado. Tá difícil de achar aquele último passe, acertar. O último passe talvez o time sentiu quando o Alessandro saiu machucado, né? Estava bem até aquele momento. Ainda falta um pouco chegar a bola na frente, assim, né? Acho que além da finalização que precisa melhorar, eu acho que também precisa chegar mais a bola ali, com mais qualidade ali na frente. Julimar, mas é preciso, e até eu disse isso ontem durante a minha análise na Rádio Blumenau, na transmissão do jogo, é preciso fazer uma reflexão sobre o jogo em si, porque do outro lado estava o Londrina, Sim. que é o atual campeão do Paraná, que é o time que já classificou com sobras para a próxima etapa. Estava desfalcado, e daí? Não jogou, por exemplo, o Bruno Batata, mas jogou o Paulinho, que é formado na base lá do Grêmio, do Juventude para o Grêmio, está emprestado para o Londrina, e é um jogador de qualidade. Exatamente. Só para citar um caso, não jogou no meio de campo o Diogo Roque, mas entraram outros jogadores que fizeram a diferença também. É um time que tem peças de reposição, que tem qualidade e que tem um bom treinador, um esquema de jogo já pronto, a coisa anda, que de fato o que atrapalhou foi a condição do gramado ao Londrina. Eu acho que essa questão da peça de reposição, eu acho que é um pouco que falta no Metropolitano aí, onde chegou Talvez um momento, muito, né? Chegou um momento do jogo assim que precisava se mudar a história do jogo e a gente olhava para o banco de reservas, não tinha tantas opções como talvez o Londrina tinha, né? E conseguiu botar em campo. Talvez uma questão de rever para as próximas temporadas, mas eu acho que faltou ali uma situação faz tempo, acho que o time não tem uma situação assim de entrar um jogador que muda a história do jogo, né? E me chamou a atenção também o erro, a gente falou aqui do Dida, que foi crucial no jogo. O Dida já errou também em Pelotas na saída de bola. Sim. Lá no gol do zagueiro, no gol de empate, do Pelotas no 2-2. E o time mantém uma sequência de erros desde o início da competição. Ontem mesmo, principalmente no setor de defesa, uma insegurança, no meio o José Lucas, ele mais errou do que acertou no passe. O Zé Lucas tem uma qualidade boa de marcação, mas ele não é um cara que sabe sair jogando. Desarma bem, mas na hora de sair... E para um time que precisa ganhar, precisa ter uma melhor saída de bola, né? Eu até botei isso na... Agora, em relação ao árbitro que apitou o jogo, o senhor Wanderson Alves de Souza, árbitro lá do estado de Minas Gerais. Me pareceu um trio perfeito, salvo aquele lance que o Anderson já tinha o cartão amarelo. O jogo estava 1-0 para o Metropolitano. E ele acabou olhando para o lado e foi convencido, porque ia levando a mão no bolso para tirar o vermelho. Exatamente. E aí alguém do Londrina o convenceu de que trocaram. Não é o Anderson, é o Silvio. É o Silvio, né? E aí deram o cartão amarelo para o Silvio. Acho que foi o erro do árbitro. Eu acho que foi porque com 1-0 e com 1 a menos, se fosse expulso, como deveria ter sido, acho que a história poderia ter sido outra. Não que o Dida não viesse a errar, mas enfim. Sim, eu também vi essa situação. A arbitragem foi bem, só picou mesmo nessa situação da interpretação. Alguém conseguiu, talvez o Silvio se acusou, fui eu não sei como é. Tava todo mundo embolado ali, não sei como é. Mas ficou nítida, né, a jogada que foi o Anderson que cometeu. Eu estava na linha ali do lance e percebi bem. Agora, 1.409 pagantes, 1.583 torcedores, pela importância do jogo. De um campeão estadual em campo como adversário. Pouca gente, né? Pouca gente. Pela promoção de ingresso que foi feita durante a semana. Né? Na quinta-feira, quem fosse comprar na quinta-feira pagava R$15 para sentar na cadeira lateral. Acho que decepcionou assim. Eu esperava bastante gente. Antes do jogo até eu tive fui almoçar, vi bastante gente com a camisa do Metropolitano, vi carros com bandeira do Metropolitano, pensei, bom, vai lotar hoje o SESI. Mas eu particularmente não senti isso, sexta, sábado, clima, tu sabe? Quando tu sente o clima na rua, isso é transferido para o estádio. Eu acho também que essa coisa do time concentrar longe, ficar distante, aí você não faz lá o teu trabalho, você faz por telefone, aqui a televisão não coloca lá a imagem, porque é outra cidade, tem a questão da logística, as emissoras de rádio. Eu acho que se o grupo trabalha mais na cidade, cria uma atmosfera
para envolver o torcedor, para ir a campo. Acho que o time pode ter o lado bom no entendimento da diretoria, da concentração e coisa, mas você afasta o time e tira um pouco do clima do jogo. Eu acho que entendo a tua linha de raciocínio. Foi bom, tem os dois lados. Essa situação realmente é verdade e também acho que pode acontecer, mas acho que o grupo precisava ficar concentrado, precisava se reunir. Acho que foi uma boa ideia, talvez ir para o Presidente Getúlio, já foram lá outras vezes, acho que por isso que escolheram lá. Mas realmente acho que eles não estavam sentindo o clima aqui na cidade, chegaram talvez meio alheios toda essa situação. Mas do contrário, também vale a reflexão. O torcedor ficou distante do ambiente do jogo. Porque fica uma coisa fria só, tem jogo. Entendi. Claro. Acho que o teu raciocínio está... Bom, vamos ver agora como está a classificação do Campeonato Brasileiro. No grupo 7, Brasil e Ituano estão com 13 pontos classificados. O Maringá até já dispensou o técnico que foi lá para o Foz do Iguaçu. Cumpriu a sua última partida, então vão decidir Brasil e Ituano quem vai ser o primeiro dessa chave. Cabo Friense 9 pontos, o Guarani eliminado 5 pontos. No grupo 8, bom, Londrina classificado, 18 pontos, Penapolense e Metropolitano tem 9 pontos, 2 vitórias para cada um. O Penapolense tem um saldo de gol 1 positivo, Metropolitano zerado, Pelotas tem 7, ainda está vivo no campeonato e o Boa Vista tem 3. A próxima rodada, a última do grupo 8, reserva para domingo, dia 21, 4 da tarde, em Penápolis, Penapolense e Pelotas, em Saquarema, no Rio de Janeiro, Boa Vista e Metropolitano. Julimar, para resumir, a história funciona assim, para o Metropolitano passar de fase. Vai ao Rio, ganha o jogo do Saquarema, lá do Boa Vista, por 2-0, por exemplo. O Penapolense não pode ganhar por diferença de mais de um gol. Exatamente. Se for 1-0, empata no saldo, mas aí vem um outro critério, que são os gols pró. Onde o Metropolitano tem 10 contra 7 agora. 10 contra 7, exatamente. Então a calculadora na mão. Tem que jogar com a calculadora na mão, né? Acho que ninguém gosta dessa situação, né? Principalmente quem está em campo, né? Porque é chato ter que depender dos outros, assim, né? Acho que todo mundo ali um pouco depende, dos 3 ali depende do outro resultado para se classificar. Até mesmo o Penapolense, que está numa situação um pouco mais confortável, mas também está de olho no jogo do Metropolitano, né? Porque... Cá entre nós, uma análise simples. É mais fácil o Metropolitano fazer saldo, ganhar e fazer saldo de um time que já está eliminado fora, do que o Penapolense ganhar de um time que ainda matematicamente tem possibilidade de classificação, que é o Pelotas. Sim, e um time que costuma incomodar, né? Tanto que o Metropolitano não conseguiu ganhar do Pelotas, né? 2 vezes, ficou 2-2. 2-2. Pois é, então vamos ver a semana de trabalho para ver como a coisa vai se desenvolver no próximo domingo. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A, que no final de semana apresentou a 21ª rodada, Chapecoense 3, Sport 1, na estreia do Jorginho, no comando da Chapecoense, Fluminense 3, Palmeiras 0, Santos 2, Coritiba 1, Internacional 2, Botafogo 0, Flamengo 1, o irregular, hein, do Wallace contra o Corinthians, um pênalti também que foi duvidoso. Duvidoso, que porque o Cássio pegou, né? No jogo do Fluminense é um pênalti bem parecido também. São Paulo venceu o Cruzeiro 2-0, Bahia 3-0 no Figueirense, Atlético e Grêmio 0-0, Criciúma 1, Goiás 0, Atlético do Paraná 2, Vitória 0. Realizada a rodada, a classificação do brasileiro tem ainda o Cruzeiro, líder, diferença diminuiu um pouco, agora para 4 pontos, Cruzeiro 46, São Paulo 42, Internacional 37, Corinthians 36, Fluminense 35, ao lado do Grêmio, Sport tem 31, Atlético Mineiro também 31, Santos 29, Flamengo 28, Atlético do Paraná 28, Goiás tem 27, Figueirense 25, Chapecoense 23, Botafogo 22, Palmeiras 21, também o Criciúma com 21, Coritiba e Bahia com 20, Vitória 18. Dupla Bavi, lá embaixo, né? Embaixo. Cruzeiro. O Cruzeiro está navegando em águas calmas ainda mesmo, com 4 pontos essa diminuição na vantagem, ainda tem uma certa tranquilidade para o resto do campeonato, até pelo time que tem, é muito mais entrosado. Mas é bom ver o campeonato pegar fogo nesse momento. O equilíbrio fica melhor, né? Deixa eu ver como é que vai ser a próxima rodada, porque já vamos ter rodada na quarta e na quinta. Então, na quarta-feira, 19h30, Vitória e Fluminense, Cruzeiro e Atlético do Paraná, Figueirense e Criciúma, confronto aqui do estado, no estádio Orlando Scarpelli, às 21 horas de quarta-feira. Tem Sport Internacional, Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Bahia, Coritiba e São Paulo. Já na quinta-feira, Goiás e Atlético Mineiro, às 19h30, no mesmo horário, Corinthians e Chapecoense. Difícil para Chapecoense lá em São Paulo. E o Grêmio recebe o Santos às 20h30 também na quinta-feira. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B.
porque teremos uma rodada cheia agora nesta terça-feira. Eu quero chamar a atenção para o jogo do Avaí, que é o líder do campeonato diante do Sampaio. Nesta terça, 19h30, o jogo do Joinville, que vai ser lá no Recife contra o Náutico, e o jogo do Vasco, né, que será contra o Oeste em Manaus, na Arena Amazonas. Olha como é legal observar a tabela da Série B do Campeonato Catarinense, a tabela de classificação da Série B. Avaí líder, 41, Joinville 40, Vasco 39, Ceará 38, seriam os 4 hoje que iriam subir. É possível apostar que essa dupla catarinense chegue na Série A? É possível, eu acho bem possível. Os dois times estão muito bem, um tropeço aqui, outro ali, mas é que a Série B é muito equilibrada, né? Eu acho até mais difícil que a Série A, mas acho que tem tudo sim para os dois subirem, acho que tem condições disso sim. Pois aí os 3 se mantêm lá na Série A, Criciúma, Chapecoense e Figueirense? Acho mais difícil, acho que, infelizmente, acho que pelo menos um deve cair. Não quero apostar em qual, mas acho que um deve cair sim. Julimar, nós vamos ter essa semana a convocação do técnico Dunga para aqueles amistosos lá em outubro, o primeiro deles na China contra a Argentina. Qual é a tua opinião sobre a volta do Dunga, agora com o Gilmar Rinaldi, com o Tafarel, aquela turma do tetracampeonato comandando a seleção? Eu fiquei muito surpreso quando foi anunciado, né? Existia um clamor por renovação e tal. Mas a gente sabe que o CBF nunca seguiu esse clamor nacional, então não, é surpresa pelo nome, mas também não é surpresa porque a gente sabe como funciona essa situação toda, né? Que eles não são muito de dar ouvidos para o clamor nacional. Eu esperava um nome diferente, eu queria esperar alguém mais com uma mentalidade diferente e que pudesse dar uma nova cara para o futebol brasileiro, não só na seleção, mas para lá desde a base, que eu acho que esse trabalho o Galo vem fazendo bem. E esperava um nome talvez do Marcelo Oliveira do Cruzeiro, eu achava um nome muito interessante. Também pensei no Marcelo. Eu acho que o próprio Tite também era um nome interessante, que poderia dar uma renovada, né? Mas a partir do momento que ele assume, eu sou meio pacheco em relação à seleção brasileira, eu torço mesmo, gosto de ver e a partir desse momento que ele assume, eu torço para a seleção brasileira, apesar de todos os problemas extra-campo. E eu gosto muito de ver o jogo do Brasil jogar. Eu quero chamar a atenção para quem gosta do futsal, porque nesta segunda-feira, às 8h15 da noite, lá no Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondão, a equipe de Blumenau entra em quadra para enfrentar o Copa Grill pela Liga Nacional. Tentativa de reabilitação depois da derrota sábado para o Umuarama por 4-3. O Julimar Pivato é repórter de esportes do Jornal de Santa Catarina. Você faz a reportagem, edita, agora também está fazendo trabalho lá do Passe Livre, né? Sim, estou substituindo o Everton, que está de férias, né? O Everton Simon, então eu estou substituindo ele na coluna. A gente faz a reportagem, faz a edição, ajuda no site, né? Publica notícias no site, a gente faz tudo um pouco, se vira aí como dá. É bacana, né? Esse trabalho multimídia. Sim. Eu gosto muito da integração multimídia com o impresso. Acho que é o caminho para onde caminha hoje o jornalismo impresso. Eu sou apaixonado por internet, então eu gosto muito de rede social, gosto muito de Google, por exemplo, como se tornar a sua matéria mais relevante para o Google. É um negócio que me deixa legal, assim. Acho que precisa ter essa interação com o impresso e com a internet. Então você pode acompanhar o trabalho do Julimar e da equipe de esportes do Jornal de Santa Catarina no jornal que chega na sua casa, que você pode adquirir nas bancas diariamente ou também online, né, que está disponível também. Exatamente. Até quero vender meu peixe, que em breve deve estar lançando um blog sobre futsal e já estamos montando ele. Bacana. Um blog especificamente sobre futsal. Eu trabalhei 7 anos em Jaraguá, na época que o time de lá era da Malve e acompanhei muito de perto. Eu gosto muito de futsal, então eu quis montar um trabalho assim voltado ao futsal. Você se formou em jornalismo na Univale, mas é natural do Alto Vale, né? Sou do Alto Vale, nasci em Salete, lá no Alto Vale. Daí eu saí de lá para estudar, né? Fui estudar em Itajaí, me formei lá em 2003. E de lá eu fui para Jaraguá, trabalhei lá 6 anos. E de Jaraguá fui para a Notícia, passei em Itajaí um tempo e depois eu vim para cá para o Jornal Santa Catarina. E aqui você está informando a nossa gente através do jornal. Exatamente. Julimar, foi um prazer tê-lo aqui no Meia Hora Esportiva. Muito obrigado pelo convite e estou aberto a... Agora, a gente já conseguiu negociar bem o contrato. A primeira vez está mais fácil para o próximo, né? Não faltará oportunidade, pode ter certeza. Legal. Julimar Pivato, Jornal de Santa Catarina, ele é repórter do Santa, esteve conosco hoje aqui no Meia Hora Esportiva. Quero te convidar para o programa que será reprisado nesta segunda-feira às 23h30. A todos um grande abraço, uma boa semana. Valeu, um abraço.